Bom dia a todos, bom dia meus irmãos, meu nome é Messias, para quem não me conhece ainda, sou do canal Aprendiz do Evangelho, e chegamos a mais um capítulo do livro Roteiro, onde eu faço uma leitura e pequenos comentários para nos auxiliar até entender, né? Normalmente a gente fala que quando nós fazemos uma leitura dessas, quando nós conversamos sobre isso, o primeiro a ouvir somos nós mesmos, né? Mas antes de começar, né, peço, como sempre, a todos, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações, né? Ajudem a divulgar a doutrina espírita. De que forma? Cada um, do jeito que pode. Você desse lado aí, se inscreva em todos os canais que fazem divulgação da doutrina. Temos vários canais, né? Aqui quem é de Santos tem a oportunidade de assistir vários canais. Temos nas redes da caridade, tanto no YouTube como no Instagram. Temos o NED, do Seara de José, o Web, Ensino Básico do Espiritismo, né? Temos o meu canal, temos do canal do Grupo Espírito Não Fraterna, a qual eu já fiz parte e hoje me afastei, mas por causa de cursos, né, que eu estou fazendo. Temos do Fraternidade Espírito Não Fraterna, né, onde hoje eu faço um curso de aprendiz do Evangelho, hoje já na categoria de discípulo, graças a Deus. Então, procurem, tem a Idefran, a Rádio Idefran, que eu gosto muito, aos sábados e domingos de manhã tem uma programação muito vasta, muito, muito boa, a Rádio Idefran, lá de Franca. Então, assim, não tem desculpa, né? Não temos desculpa para não para não trazermos para dentro de nós conhecimento sobre a doutrina espírita, que nos traz conhecimento sobre nós mesmos, né? A doutrina espírita fala sobre nós, espíritos, desencarnados ou encarnados, né? Então, hoje, nós chegamos ao capítulo, deixa eu subir aqui, adicionar ao palco, opa, você sai e você volta, assim, acho que assim fica melhor, né? Título, Além da Morte, item capítulo 29 do livro Roteiro. Então vamos à leitura. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Esses dois primeiros parágrafos, ele fala o seguinte, que o reino da vida, além da morte, ou seja, nossa verdadeira morada, não é domicílio de milagre. Não é milagre, né? Não é algo sobrenatural, não é algo fora das leis divinas. Não, é algo normal, né? Nós é que ainda não entendemos, ou infelizmente, ou felizmente, não lembramos da nossa última passada por lá, mas é o normal, né? Uma vida, várias existências, então a cada vez que a gente encarna, e não necessariamente só no planeta Terra, em outros orbes que nós já passamos, ou podemos ter passado, cada um deles nos trouxe um pedaço do que nós somos hoje. Lembremos, o espírito não regride. Pode estacionar, mas não regride, né? Nós estamos sempre em evolução. E aqui ele fala, passa o corpo em trânsito para a natureza inferior, que lhe atrai os componentes, entretanto a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. O que é a natureza inferior que aqui está no texto? É a nossa caminhada terrena. Aqui é o nosso trânsito para a natureza inferior, porque o espírito é um ser de uma composição elevada, né? Bem mais sutil do que essa carcaça que nós temos aqui. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador, ou seja, cada inteligência, ou seja, nós mesmos, né, o que nós trazemos para cá, alcança a periferia do círculo de valores e imagens que traz dentro de si. Ninguém consegue dar saltos, né? A evolução não dá saltos, como nos traz Emmanuel. Não adianta a gente querer pegar uma criança e colocar na faculdade, não vai nem entender o que está fazendo. Então, assim, nós viemos e ficamos de acordo com aquilo que nós temos.
né, à periferia dos ciclos e valores e imagens dos quais a gente tem. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. É o exemplo que eu dei. Não dá para pegar uma criança de 10, 12 anos que mal começou no colégio, no primário, né, e mandar para uma faculdade, eles não vão entender, né? Tem que ser paulatinamente. A caminhada é longa. Cada passo que nós damos é um passo a mais rumo à evolução do nosso espírito. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar, a onda do pensamento que lhe é próprio. Ou seja, a gente só vai até onde o nosso pensamento pode nos levar. Tá? De novo, sabiamente, a natureza é sábia, né? Uma das leis de Deus, a lei da natureza, é sábia. A natureza não dá saltos. O planeta Terra, para alcançar o que nós temos hoje, levou bilhões de anos. Bilhões de anos. Cada fase do planeta levava milhões de anos. Não é assim, ó, um estalar de dedos. Nossa caminhada também será paulatinamente e gradualmente, né? Nós não temos como, de repente, achar que vamos, por exemplo, para um planeta muito mais elevado do que nós merecemos. Nós vamos para onde precisamos. A mente primitivista de um mono aqui é um símio, né, um macaco, transposto o limiar da morte, ou seja, depois que ele desencarna, nossos irmãos animais também passam por esse processo, continua preso aos interesses da furna que ele consolidou os hábitos instintos, ou seja, ele vai para onde ele, para o círculo de entendimento dele. Não adianta. Cada um vai para onde é preciso, onde é atraído. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Ele desencarna e vai para algum lugar que o seja próprio, no sentido de que não lhe cause estranheza e nem o afete do outro lado. Ele não pode simplesmente, por exemplo, imaginemos nessa época da escrita do livro, que você pegue um irmão que mora numa região afastada, sem tecnologia alta, tem grandes tecnologias, e de repente desencarna e levariam ele para onde? Para uma casa de passagem ou por uma colônia de alta tecnologia? Seria um choque para ele. Não. Ele é colocado num lugar onde ele se sinta bem situado, onde ele se sinta confortável, para que aos poucos e paulatinamente o espírito dele possa ser reposicionado em outra situação. Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente pode abranger. Olha a caridade divina. Deus não nos exige mais do que podemos dar. E nem nos força a uma situação que não podemos entender naquele momento. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Isso nós já viemos falando sobre em vários outros capítulos, né? Demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses. E onde nós colocamos os nossos centros de interesse? Em alguns capítulos anteriores, nós comentamos sobre desencarnados que voltam para o seu círculo terrestre, para a sua residência, porque focam o seu interesse lá, e às vezes demoram-se lá, ou outros que ficam agarrados ao próprio corpo, próximos do leito de morte, do sepulcro, aonde
nossos interesses nos levarão? Nós já temos interesses mais elevados, mais no alto? Se tivermos, com certeza, com a graça divina, ao desencarnarmos, poderemos ser levados a lugares melhores. Poderemos ser socorridos e levados a lugares mais tranquilos. Mas isso depende de nós. Depende da nossa mente, dos nossos pensamentos, do que nós plasmamos nos nossos pensamentos enquanto encarnados. Lembrem-se, pensamento é energia, energia é matéria. Facilmente explicado, assim, a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte, ou seja, quando nós desencarnamos, nós não viramos, vou usar um termo aqui, santos. Nós continuamos sendo nós mesmos, com os mesmos desejos, sentimentos. A escravidão ou a liberdade residem no imo de nosso próprio ser. Ou seja, a nossa liberdade, lembremos-nos de André Luiz, por exemplo, que quando desencarnou, foi parar no umbral durante 8 anos, como contas, como se traz o livro, e ele ficava sendo xingado, entre aspas, né, ou ofendido como suicida. E esse estado de consciência dele, esse umbral, e ele não entendia por que suicida, mas era por causa da vida que ele levou, das decisões que ele tomou enquanto encarnado. Corre a fonte sob a emanação de vapores de sua própria corrente, ou seja, o que nos origina é o que nos levará até o final. A fonte sendo de água limpa, terá água limpa. A fonte sendo de água não boa, que água que terá nesse rio? Uma água não boa. Então, a fonte, qual é essa fonte? A fonte são os nossos pensamentos. É o que nós emanamos para o universo, o que nós trazemos para dentro de nós. Vive a árvore rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza através das folhas e das resinas que lhes pendem dos galhos e do tronco. Conosco é a mesma coisa. Nós criamos uma aura ao redor de nós do que nós emanamos. Se nós emanamos coisas boas, pensamentos positivos, amor, esse campo magnético que nos rodeia também será de amor, de pensamentos positivos. Permanece o charco debaixo da atmosfera pentestincial que ele mesmo alimenta, e brilha o jardim sob as vagas do perfume que produz. Aí, seremos o charco ou seremos o jardim? O que nós queremos ser? Assim também a Terra, com seu corpo ciclópico, arrasta consigo na infinita paisagem cósmica o ambiente espiritual dos seus filhos. Lembra que nós várias vezes já comentamos que a Terra está por um processo de regeneração, né? Hoje somos provas e expiações, mas estamos iniciando, ou no meio, talvez, de nos tornarmos um planeta regenerado. Mas o planeta só vai ser regenerado quando quem vive no planeta se regenerar. Criar uma egrégora de pensamentos positivos. O mundo está passando por essa transição. Hoje nós temos, infelizmente, ainda muitas guerras, muitos conflitos, mas nós que não concordamos com esses conflitos, com essas guerras, temos que emanar pensamentos positivos para que as guerras, os conflitos, temos que pedir aos nossos governantes que pensem mais no povo, não em si mesmos. Nós não podemos mudá-los de uma hora para outra, mas nós podemos vibrar para que isso aconteça. Nós podemos, todas as noites antes de dormir, além de agradecer pelo dia que tivemos, fazer como Santo Agostinho, repassarmos o nosso dia, se tivermos cometido algo contra o irmão, que no dia seguinte possamos corrigir, porque, como dizia Chico, ao acordarmos, o nosso dia é como a folha em branco de um livro.
Nós é que vamos escrever, não os outros que vão escrever era por nós. O que nós vamos colocar nessa folha? O que passou, passou. Mas nós podemos escrever uma nova folha com novas oportunidades que a vida nos traz, que Deus nos dá todo dia que acordamos. Então, ao acordarmos, vibremos pelos nossos governantes, vibremos para que as guerras se acabem, vibremos para que a fome acabe, vibremos para que os nossos irmãos possam ser conduzidos ao caminho do bem. Não vamos vibrar coisas negativas contra pessoas que fazem coisas negativas. Não. Peçamos por eles. Peçamos para que eles mudem, para que eles possam entender onde está o erro. Porque assim, mudando a egrégora do planeta, possamos também auxiliar para que o planeta volte, chegue logo a um planeta de regeneração. E no planeta de regeneração, não pensem vocês que o mal não vai existir. Vai, mas em menor grau. Em muito menor grau. E também não pensemos que a nossa Terra, ou como nós muitos falamos, olha, essa Terra não tem mais jeito. Não. Vamos olhar séculos atrás, como nós éramos e como somos hoje. Hoje nós temos leis que protegem os nossos idosos, não tínhamos antigamente, protegem as nossas crianças, protegem as nossas mulheres, leis que protegem a nós mesmos. Antes a gente resolvia tudo, como dizem, na ponta da arma, num duelo. Hoje não. Hoje nós temos leis que organizam a nossa vida social, a nossa vida enquanto comunidade. Se são perfeitas? Não são perfeitas. Perfeita é só a lei de Deus. A lei do homem nunca será. Mas já é uma evolução. Continuando. Atravessado o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Sim. Se nós não temos conhecimento, né, nós no NED, lá no Seara de José, nós todas as quintas-feiras, e eu convido a todos, como eu já fiz outras vezes, a partir das 19 horas, tem o ensino básico do Espiritismo, está acabando, está no seu terceiro ciclo. Mas logo em seguida nós temos uma roda de conversa dos livros de André Luiz. Terminamos Nosso Lar e agora estamos em Mensageiros. E a gente, principalmente em Mensageiros e Nosso Lar, quantas histórias nós lemos de irmãos que desencarnam e como não conhecem a vida espiritual, não se procuraram entender o que é que tem do outro lado da vida, né? A vida além da vida, reclamam aprimoramento, reclamam situações melhores e não entendem que para você ter uma situação melhor do outro lado, você começa aqui, ó. É aqui que você planta para colher lá. A criatura viciada continua exigindo satisfação dos apetites baixos. Sim, temos capítulos em Nosso Lar que nos demonstram isso. De pessoas que tinham vícios. Quantos irmãos nós temos histórias, né? Nós sabemos de irmãos que desencarnam e têm vícios do cigarro, da bebida, e procuram ambientes onde a bebida e o cigarro é utilizado. Que ambiente que você acha que tem em bares? Em festas tais onde bebidas, cigarros, droga são consumidos sem o mínimo controle. Quem você acha que está do seu lado quando você está bebendo ou fumando? E eu respeito todos que ainda não conseguem ou ainda estão nesse passo. Mas do que você se acerca? Como eu disse, o que você emana dos seus pensamentos para fora? Tudo é sintonia. O que você sintoniza é o que você atrai. O cérebro desvairado entre indagações descabidas não foge de imediato ao poço de obscuridades em que se submergiu. E a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva,
amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade, a caridade. Fora da caridade não há salvação, já disse Allan Kardec. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. O médium, quem trabalha na seara espírita, como médium, psicografia, psicofonia, vidência, não pense você que você é um abastado espiritualmente falando. Vemos isso no livro Os Mensageiros. Na maioria das vezes, mediunidade todos nós temos, mas na maioria das vezes, nós que trabalhamos na seara espírita com mediunidade ostensiva, somos devedores, na maioria das vezes. Então não é sinônimo de sublimação, não é sinônimo para você se vangloriar, sou médium psicográfico, sou médium de psicofonia, eu tenho vidência. Não. Ela veio para que você ajude ao próximo encarnado ou desencarnado. Isso é uma missão, com M minúsculo, mas é uma missão. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam e a mente encarnada aceita e a visita das entidades com as quais se afina. De novo, a nossa mente atrai aquilo que nós pensamos. Se nós dormimos, ao deitarmos, pedirmos para que possamos nos sintonizar com os mais elevados espíritos e nos coloquemos, inclusive, à disposição para que possamos auxiliá-los nas tarefas da madrugada, no auxílio aos irmãos necessitados. Nem sempre vamos lembrar disso. Algumas vezes nós somos alertados durante o sono sobre posições e caminhos que estamos tomando. Temos que ficar atentos a isso. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de identificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo e inadiável. O Evangelho do Cristo. Lá, Cristo nos deixou o caminho. Ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele nos deixou tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é difícil amar ao próximo. Mas temos que fazer o possível. E como? Através do Evangelho. Fazer o Evangelho no lar, leituras edificantes, música edificante. Que tipo de música e leitura você tem consumido? Que tipo de programação na TV você tem consumido? Você tem feito o Evangelho no lar? Você ora, mas ora mesmo. Você pede pelos seus irmãos. Quando alguém te faz um mal, qual o sentimento que você tem? Um sentimento de olho por olho? Fazer para ele a mesma coisa que ele te fez? Ou você ainda, e é normal porque estamos aqui, nós não somos santos, se fôssemos, santos entre aspas, se fôssemos espíritos evoluídos, não estaríamos mais aqui, a não ser em missão, né? Em missão com M maiúsculo. Que pensamentos você tem a respeito dos irmãos? Com a boa nova, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a entrada rela para a nossa romagem de elevação. A estrada reta, está escrito errado lá. Com a boa nova, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada reta para a nossa romagem de elevação. A boa nova
o Consolador prometido que Cristo nos falou, toda o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a estrada, está lá pavimentada. Nós saímos às vezes, né? A estrada está aqui, mas a gente de vez em quando, né, quer pegar um atalho e ver que não deu certo, volta para a estrada, não tem problema. Nós não somos seres perfeitos, muito pelo contrário. Nós vamos errar e muito ainda, mas que não permaneçamos no erro. Erramos? Eu erro. Quantas e quantas vezes? Mas que não permaneçamos no erro. Para encerrar, um resumo desse capítulo. A vida espiritual é a extensão natural da vida mental. Nós teremos lá o que nós temos aqui. E o Evangelho é o roteiro seguro para elevar o pensamento e libertar a alma das sombras que ela mesma cria. Ou seja, não são os outros, somos nós. Nós somos co-criadores de nós mesmos. Nós somos co-criadores de nós mesmos. Não é o irmão, não é o amiguinho. Somos nós. Aqui eu fiz com auxílio da IA, que aliás é uma ferramenta que me auxilia muito a trazer esse conteúdo para vocês. Ele fez um mapa mental e, como eu disse, para quem quiser é só mandar um e-mail, né? E eu mando essas imagens para vocês, né? Canal Aprendiz do Evangelho, @gmail.com. Além da morte, está aqui, ó. A vida além da morte não é território de milagres. A alma permanece conforme o grau de evolução, né? A natureza não dá saltos. Percebe apenas o que a mente pode conceber. Lembrem-se de André Luiz, quando desencarnou, ele só conseguia ver o que a mente dele trazia, né? A culpa, né? O umbral dentro da mente dele. Afinidade mental. Permanece ligados às suas criações mentais, tá? Tem um erro de português ali, desculpe. O mono, né, que é o macaco, instintos primitivos, são os nossos... Quando ele fala em macaco, ou mono, ou símio, ele está falando dos nossos instintos primitivos. A fonte envolve os seus vapores, né? O exemplo da natureza. A árvore, fluidos e resinas. Homem enriducado, ignorante. Então, está aqui. Tudo desse gráfico, depois, quem quiser, eu mando para vocês. Tá bom? Mas a síntese é essa mesmo. A vida espiritual é a extensão natural da vida mental. O evangelho é o roteiro seguro para elevar o pensamento e libertar a alma das sombras que ela mesma cria. E para encerrar, convido todos para o próximo capítulo, Renovação, onde estaremos dando continuidade a esse livro que está acabando, né? Acho que temos mais uns 10 episódios. E eu convido a todos, de novo, se inscrevam no canal, deixem o like e vamos juntos estudar e aprender um pouco mais sobre a nossa própria caminhada terrena. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo domingo.